Boa noite, 1º de junho de 2020, mês 6. Já passou metade do ano. O que você fez nessa metade do ano? Esperava que 2020 ia ser assim, uma pandemia mundial? Já parou para fazer essa reflexão? Conta aí pra gente. Eu quero muito saber o que você está fazendo na sua quarentena, como é que você está lidando com esses problemas, com a crise econômica, com a crise psicológica, como é que você está lidando com a crise política do país, também com esses protestos que estão tomando o mundo, né, sobre racismo, muita gente colocando para fora o que pensa. Coloca você também, conta para mim aí nos comentários o que você está achando de 2020? Sinceramente, está muito longe do que eu imaginava o ano. Claro, a gente vira o ano, né? O ano novo ali, comemora, abre a champanhe, achando que vai ser uma coisa diferente, que nós vamos conseguir conquistar o que a gente planeja, que vai começar a fazer uma nova coisa. Por outro lado, é um ano bem reflexivo, é um ano que voltamos para dentro das nossas casas, para dentro das nossas almas, né? Quem que você é em 2020? Quem você vai ser depois da pandemia? Que tipo de ser humano você vai ser depois que tudo isso passar? Tudo isso vai passar, com certeza. O que você vai aprender da lição do novo coronavírus? Me conta aí. A Neuza Rodrigues é a primeira aí da live. Boa noite, Neuza. Seja muito bem-vinda. Tudo muito triste, né, Neuza? Tudo muito triste. Mas o que você aprendeu aí nesses 3 meses aí de quarentena, né? Quase 3 meses de quarentena, de mudanças, as crianças fora da escola, muita gente perdeu o emprego, mas por outro lado, muita gente começou a ajudar, começou a fazer parte de grupos de ajuda, de voluntários, muita gente colocou em ordem os projetos pessoais que estavam guardados, aprendeu novas tarefas, novos talentos, né? O que você aprendeu? Vamos tentar ver o lado positivo aí, se tiver algum lado positivo. Conta para mim, olha, a Joelma Bezerra, esse ano eu me recuso a fazer aniversário, não é, Joelma? Podia não contar, né, esse ano de aniversário. Concordo com você, mas isso não tem muito jeito. Temos que completar aniversário, temos que seguir em frente. Muitos contatos virtuais. Você também está fazendo mais contato com algumas pessoas agora do que antes da pandemia? Tem muita família que está se falando mais agora do que antes. Muito amigo antigo que você não via faz tempo, que está falando mais agora do que antes. Conta aí para mim se você é uma dessas pessoas. No fim dessa live a gente vai falar sobre festa junina. Você gosta de festa junina? Você acha que vai fazer falta ir na quermesse da paróquia? Muitas coisas adiadas, né? Outra data aí, Dia dos Namorados também, muita gente chegando. Edivaldo de Oliveira, boa noite. Antes de começar a falar as notícias aqui, eu gosto de conversar com vocês para saber o que vocês estão pensando e esperar mais gente entrar também para participar aqui da nossa live com a gente. Todos os dias, por volta de 8, 8 e meia, a gente entra aqui do Diário do Grande ABC para conversar com você e também dar o resumo de notícias do dia, né? Voltadas ao novo coronavírus aí, o que foi falado, o que foi deixado de falar, a decisão que foi tomada, quais são os próximos passos aí de uma flexibilização. Eu quero saber se você acha que tem que ser flexibilizado agora ou não. Vocês têm alguma dúvida sobre o novo coronavírus? Pode perguntar. A gente também tem entrevistado bastante especialista a respeito, tentado tirar todas as dúvidas. E eles mesmos deixam claro que eles estão confusos, que eles ainda estão pesquisando o que é o novo coronavírus, quais os protocolos para lidar com essa doença. Mas já houve muita evolução, isso eles também afirmam, muita evolução desde o início da pandemia. Fernando Silva, boa noite. Edivaldo, descobri que a minha esposa é até legal. Edivaldo, não fala isso que ela vai estar ouvindo. Tenho certeza que é uma grande companheira aí. A Márcia, nossa querida Márcia Quinelato. Boa noite. Infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam o que é necessário para o isolamento, mas, ao mesmo tempo, muita solidariedade.
tem o lado solidariedade e o lado desrespeito, né? Hoje, sinônimo de desrespeito é sair de casa sem máscara, não se proteger, não proteger o outro. Quem não precisa sair de casa, aqui eu sempre falo isso, quem precisa trabalhar, com certeza tem que sair, não tem muito jeito, tem que colocar comida em casa, mas tem muita gente que não precisa sair, gente. Tem gente que faz festinha, tem gente que visita amigo, não é o momento, né? Não é o momento. Então, a gente, hoje, sinônimo de desrespeito é isso. Você tem visto muitas pessoas na rua, pessoas sem máscara. Eu não me conformo das pessoas saírem sem máscara, sabe? Sabia? Não me conformo mesmo. Num mundo em que a gente conversou à tarde aí com a Maria do Big Brother, ela pegou o coronavírus e ela disse que só saía para ir na farmácia e no supermercado, de máscara, protegida. E mesmo assim pegou, gente, é muito perigoso, pelo amor de Deus. Joelma, eu adoro as suas lives, muito explicativo para a gente nesse momento. Muito obrigada, Joelma. Agradeço muito aí, é muito importante a gente ouvir esses comentários, porque a gente segue no caminho certo. Aí, obrigada por participar. Cris Casagrande Mazeiro também sempre participa aqui. Obrigada, gente. É o nosso momento, então. Bom, então a pergunta que eu deixei aí na chamada da live do Facebook é: você acha que é o momento da flexibilização ou não? Você acha que o grande ABC tem que entrar nessa faixa laranja aí de uma flexibilização ou deve continuar ainda na faixa vermelha, que é bem restrita? O que você acha? Adriano Bezerra, as crianças que estão gostando, os pais estão mais próximos e a atenção é tudo para eles. Acredito que eles querem que dure mais a situação. Criança não entende mesmo. Adriano. Mas muitas crianças também estão com saudades da escola, né? Estão com saudade dos amiguinhos, mas essa coisa de aproximação da família é com certeza um dos pontos positivos aí da pandemia. Os bichinhos também estão adorando, os pets que ficam o dia inteiro sozinhos, agora tem companhia. Fernando Silva, máscara já virou parte do nosso vestuário, é assim que tem que ser, Fernando. Tem que sair, pegar a chave, a carteira, a bolsa e colocar a máscara. Cláudio Donizete, tem notícias da quantidade de testes nas cidades do grande ABC? Cláudio, eu tenho um número aqui de São Caetano, eu vou te passar. Quem está testando mais é São Caetano, Santo André e São Bernardo, tá? As outras cidades, muito pouco mesmo. Clebson Avelino, boa noite. São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires vão reabrir o comércio? Clebson, ainda não, sem previsão. Então, ó, já estão surgindo algumas dúvidas aqui, eu já vou começar a falar sobre isso. A grande expectativa da semana é o pronunciamento do João Dória na quarta-feira. Por quê? Não sei se vocês lembram a semana passada que aconteceu uma grande polêmica do Dória anunciar o Plano São Paulo de flexibilização e apenas a cidade de São Paulo estar numa fase 2, na fase laranja, que é a fase mais flexível, e toda a região metropolitana que fica em volta da cidade está na fase vermelha, que é totalmente restrita. Todos os prefeitos ficaram indignados com isso, protocolaram um documento para falar com os responsáveis por isso. Eles foram neste fim de semana, no sábado de manhã, já cedinho, com o relatório em mãos para entregar lá para o Vignoli, né? Que é o. Deixa eu ver aqui qual é o cargo exatamente do Vignoli. É o responsável pelo comitê gestor da Covid-19 em relação à região metropolitana. Então, eles foram entregaram esse relatório e agora amanhã esse pessoal vai se reunir em São Paulo e vai discutir se o grande ABC tem que ser flexibilizado ou não. E na quarta-feira a gente vai ter essa resposta. Então é um momento de grande expectativa aí para o pessoal do grande ABC, para os prefeitos, para saber se vai entrar nessa fase 2. Mas aí a minha pergunta é o momento de se questionar isso? Entrar na fase 2 ou não? Será que não é o momento de se questionar em fechar ainda mais os comércios, dar o lockdown? Porque, gente, o número de casos não para de crescer. A curva não para de subir. A gente ainda não se estabilizou. Então, os especialistas acreditam que é um momento muito complicado já de se flexibilizar.
Mas, ao mesmo tempo, tem os comerciantes, tem as pessoas que precisam ganhar dinheiro, os empresários que já fecharam seus comércios. Então, a gente está numa sinuca de bico, que fala, né? Está no meio aí de dois grandes problemas mundiais. Então, é complicado mesmo. Segundo José de Souza, não é o melhor momento, tendo em vista que o número de não diminuiu o número de mortes. É isso mesmo, José, não tem jeito. Celso Teixeira, boa noite. Quando vamos ver a curva da corona descendente? É o que mais a gente quer. Até engasguei aqui, Celso. É o que mais a gente quer. Maria Tavares, boa noite. Queria saber quando vai reabrir as escolas. Maria, todo mundo pergunta aqui todas as noites sobre a educação, escolas, cursos. Nada disso ainda está previsto, Maria, nem no Plano São Paulo, que tem 5 fases, né? Então, a fase 1 vermelha, a fase 2 laranja, a fase 3 amarela, a fase 4 verde e a fase 5 azul. As escolas não se encaixam em nenhum desses, então, provavelmente só depois de agosto, setembro, tá? Não existe essa possibilidade ainda. Regiane Ferretti, também sempre companheira aqui. Uma conhecida minha trabalha na linha de frente, o médico pegou Covid-19 pela segunda vez. Alguns relatos bem comuns em relação a pegar a Covid pela segunda vez, gente, tá? Então, essa doença é sacana. Nem os especialistas ainda sabem como ela age, como o vírus age no organismo. Então, tem que levar tudo isso em consideração, né? Wallace Paulino, os shoppings em São Bernardo têm previsão? Wallace, não. É o seguinte, se o grande ABC entrar para a fase 2, que é a fase laranja, há uma previsão de abertura de shoppings com restrições. E aí entra todos os shoppings do grande ABC. A gente só vai saber isso na quarta-feira. Se for permitido, os shoppings devem abrir até 4 horas só e ter 20 a 25% da capacidade. Então, não vai ser como era antes, vai ser bem restrito. Cláudio Donizete, a vida é saúde em primeiro lugar. Fechar tudo que não é essencial e teste, e teste, e teste. É isso mesmo. Imagina, Maria, respondi a sua pergunta, que bom. Então é o seguinte, o Dória disse hoje, entre aspas, tá? Não acabamos com a quarentena em São Paulo. O que estamos fazendo é fornecer dados e critérios com base na ciência e na medicina, para que dentro das regras estabelecidas, os prefeitos acompanhem a situação da pandemia nas suas regiões e aí sim tomem decisões seguindo rigorosamente as regras pré-estabelecidas pelo Plano São Paulo. Então, depois da pressão de abrir e não abrir, o Dória deu um passinho atrás hoje e voltou a bater na tecla de que a quarentena ainda não acabou no estado. Vai até o dia 15 de junho, tá? Então, nada muda, na verdade. O que eles estão fazendo é recebendo protocolos, recebendo relatórios e planos das prefeituras para que eles aprovem ou não a abertura dos estabelecimentos, tá? Mas muita gente se confundiu, achou que a partir de hoje, dia 1º de junho, já ia abrir tudo, já ia voltar tudo ao normal. Não, gente, não vai voltar, não abriu nada ainda. Aos poucos a gente vai noticiando aqui o que for decidido ou não, o que for permitido ou não. Por enquanto, nada permitido, tá, gente? Nada permitido. Tudo continua igualzinho como antes. Para o Fernando Silva, flexibilidade sim, com muita responsabilidade, sendo que muitos comércios de bairro já estão reabrindo e impondo as suas próprias regras, e isso é muito injusto, né, Fernando? Isso é muito injusto com quem está fazendo certinho, com os comerciantes que fecharam realmente as suas portas, né? Porque aí tem a concorrência. Então, se o do lado está aberto, eu vou no do lado, e o comerciante que fez tudo direitinho sofre injustiça. Tem que analisar tudo isso, eu concordo com você. O problema aqui, a gente fala, né? O Brasil entrou em quarentena, mas o Brasil não entrou em quarentena de verdade, né? Foi uma quarentena meio mal feita, né? Uma coisa que as pessoas não respeitaram. Mais para o fim, assim, as pessoas. Dá para perceber que o movimento na cidade está muito, muito normal já. As taxas de isolamento estão entre 40% e 45%, que é muitíssimo baixo. Então, olha, as quarentenas aqui, na quarentena aqui no Brasil não funcionou, essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu falo Brasil porque em nenhum lugar do Brasil a coisa está dando muito certo. Mas para o sul está dando certo,
que a gente vê lá em casos em Curitiba muito poucos, mas aqui, principalmente no epicentro, né, que é o estado de São Paulo, a quarentena não pegou, gente, não tem jeito, essa é a verdade. Vinícius e Borges, obrigada por participar, e Vinícius. Lucas Nogueira, boa noite. Os serviços de atendimento como Poupa Tempo vão abrir na segunda fase? Não está previsto ainda, Lucas, esses serviços essenciais, né? Poupa Tempo, Detran, não está previsto ainda na segunda fase, talvez na terceira fase sim, que é também uma briga, todo mundo quer que precisa, né, seguir procedimentos aí importantes de Detran e carteira, por enquanto ainda não, mas a gente vai anunciar, assim que eles falarem para a gente vai anunciar esses serviços essenciais aqui, por enquanto a recomendação é mesmo fazer tudo virtualmente, né, tudo de forma virtual. Belo Horizonte também está bem. Tem alguns lugares do Brasil, são poucos, viu, que estão muito bem. Em compensação, Manaus está uma lástima, Rio de Janeiro está uma lástima, não está dando certo. Então é isso. E aí, gente, voltamos ao relatório que os prefeitos do Grande ABC mandaram lá para São Paulo para ser analisado amanhã. Nos dados que eles mandaram, e a gente conseguiu, o Diário conseguiu esses dados, é o seguinte: a região, segundo eles, registrou queda de 5% no número de pessoas infectadas pelo coronavírus e redução de 25% no total de mortes. Isso na semana que eles compararam, 6 dias, tá? Além disso, os gestores informaram sobre a disponibilidade de leitos totais para os pacientes da Covid na região, que é de 26,92% das vagas de enfermaria e 37,% das vagas de UTI que estão ocupadas. Ou seja, se for analisar, comparando a São Paulo, que tem hoje taxa de ocupação de, deixa eu pegar aqui, eu anotei para vocês, taxa de ocupação de São Paulo hoje é 69,3% no estado e 83,2% na cidade de São Paulo, isso leitos de UTI, tá? O Grande ABC está bem abaixo realmente. E outro dado que foi passado neste relatório é a queda na demanda pelo transporte público, 70% de redução em maio. Enfim, gente, eles tentaram de todas as formas aí mandar todos os dados que pediram para tentar que esse comitê coloque São Paulo, o Grande ABC na mesma fase de São Paulo. O que os prefeitos dizem? Não é que eles são totalmente a favor dessa flexibilização, não é isso. Eles batem na tecla que, se São Paulo abriu, o Grande ABC também tem que abrir. E é meio lógico. Por quê? Porque São Paulo fica no meio, o Grande ABC em volta. Se São Paulo abrir e o Grande ABC não, o que vai acontecer? As pessoas do Grande ABC vão comprar em São Paulo, vão se divertir em São Paulo, vão passear em São Paulo. E aí? Opa, até caiu. E aí? Entendeu? Então, essa é a briga dos prefeitos. É nesse nível a briga dos prefeitos. Se São Paulo abrir, Grande ABC tem que abrir. Se São Paulo fechar, Grande ABC tem que fechar. Né? Então, por isso que virou toda essa discussão aí, sem eira nem beira, uma discussão maluca. E vamos continuar vendo o que vai ser feito do Grande ABC aí em relação à quarentena colorida, que a gente fala, que é um mapa todo colorido, ou a quarentena inteligente, né, que eles chamaram. Leidiane Oliveira, também sempre aqui, obrigada. Eu não entendo o Banco do Brasil, a agência do meu marido está fechada e ele não consegue resolver nada. Ele vai a uma outra agência e fala que só resolve na própria agência. Desde quando começou a pandemia, os bancos não eram para fechar, mas só reduzir as pessoas. Leidiane, os bancos estavam em serviços essenciais. O que a gente tem percebido? Que algumas agências, na verdade, que as agências estão tomando as medidas por conta. Cada agência está tentando identificar qual é o público, que horas vai abrir, não é uma coisa que todas as agências têm que abrir tal hora e receber tantas pessoas. O que não pode é causar aglomerações, mas aí cada agência decide de um jeito, né? Então, é assim mesmo que está acontecendo. Sueli Padalina, eu acho que alguns comércios deveriam revezar. Interessante a sua ideia, Sueli, revezar, né? Mas será que isso vai dar certo se muitos comércios estão abrindo de forma clandestina? Em Diadema, a maioria é tudo aberto. Em São Paulo tem amigas que moram e diz que vão de cabeleireiro, barbeira, tudo aberto. Muitas coisas assim mesmo, região. Genilza Santos de Brito, e as escolas? Tem previsão, mais uma vez, falando.
Nem no Plano São Paulo as escolas estão previstas para abrir. Viu, Genilza? Ainda não. Joelma, eu acho que esse ano já foi. Rosa Garcia, as faculdades, escolas, cursos, tudo fechado, tudo de forma virtual por enquanto, sem previsão de abrir. Eu sei que os pais devem estar desesperados. Você é pai e mãe, comenta aí comigo como é que está sendo educar os filhos nessa quarentena, ter essa responsabilidade de educação. Eu acredito que não deve ser fácil, tem que ter uma disciplina. As crianças estão entendendo como é que está sendo. Qual é o principal medo de vocês, pais, das crianças não irem para a escola? É de perder o ano? O que que é? Conta para mim aí, qual que é o principal medo e o principal desafio de vocês nessa educação aí dentro de casa? Muita gente fala sobre educação. Bom, aí a gente tem uma matéria hoje no nosso site também falando sobre esses números do Anderson Fattori, que existe um aparelho, um respirador, né, que é um aparelho essencial aí para quem vai ser internado na UTI com problema respiratório, a COVID, que nós temos aqui na região um aparelho para cada 2.045 munícipes, contando apenas a rede SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, é um aparelho para cada 2.045 pessoas. Essa taxa, segundo essa lista que foi divulgada, é considerada boa e está posicionada na 7ª colocação dentro do estado de São Paulo, tá? Então, não é uma taxa ruim, não é a taxa ideal, porque pensa, um aparelho para 2.045 munícipes parece pouca coisa. Mas nessa linha de contágio aí, por enquanto, está dando conta. Por enquanto, está dando conta. Vamos lá. A gente toda vez também dá sobre os infectados aqui no Grande ABC. Hoje o ex-deputado Vanderlei Cirac, de Santo André, informou que foi diagnosticado com a Covid-19, tá? Embora ele não apresente sintomas graves da doença. Já o vereador Julinho Fusari, de São Bernardo, ele precisou ser internado na sexta-feira no Hospital Nermater com suspeitas de coronavírus e está se tratando lá, tá? Então, 2 políticos aí internados no Grande ABC. Deixa eu ler a resposta das mães aqui. Regiane Ferretti, está difícil as atividades das escolas, porque as crianças não prestam muita atenção, levam mais na brincadeira, porque estão em casa. E a Joelma, o bom é que foi disponibilizadas aulas online para ajudar os pais e os filhos. Eu acredito mesmo, Regiane, que as crianças não prestam atenção, porque para elas é tudo muito diferente, né? Se para o adulto já é muito difícil de entender o que está acontecendo, mudar os hábitos de home office, eu imagino para as crianças, né? O ambiente escolar, ele já impõe uma disciplina, né? De você ter que ir uniformizado, de você ter que prestar atenção na professora, que não é a sua mãe, nem seu pai. Então, eu acredito que na cabecinha das crianças, isso também deve estar muito estranho, principalmente os mais novos, né? Eles não devem estar entendendo o que está acontecendo, e é muito natural. Mas há de se ter como que se fala? Há de se ter um entendimento também das escolas, né? Quando tudo isso passar, dos professores, para que esse ano ele seja revisto, né? Que todo o conteúdo seja repassado novamente. Eu acho que vai ter aí as pessoas vão ter uma flexibilidade aí em relação às escolas, ao ensino, precisa ter, né, gente? Porque é uma coisa muito diferente que está acontecendo para todas as classes, né? Então, é necessário também que as diretoras das escolas, os professores, aí eles entendam tudo isso e ajudem as crianças também a tentar voltar aí ao normal. Lucas, eu estou acompanhando os meus filhos no ensino fundamental pelas aulas virtuais. Claro que não se compara, mas estou fazendo o possível para meu filho absorver o máximo de aulas. O problema é que se eu precisar voltar, com quem fica os nossos filhos? Lucas, parabéns aí pela disciplina com seu filho. Isso é amor, né? Isso é carinho de verdade, isso é respeito pela criança, pelo filho. E os pais também perguntam, muitos estão preocupados agora, né? Com quem vai deixar os filhos? Não adianta nada a gente voltar ao comércio, voltar a trabalhar e as escolas não voltarem. E aí? E aí não pode deixar as crianças com os avós que são de grupo de risco. Como é que os pais fazem? Me fala, como é que os pais fazem? Olha, você percebe que é uma bola de neve, né? A gente resolve um problema, um outro problema que está ligado vem na sequência, e aí fica uma coisa de areia movediça, né?
Vocês veem. Mônica Santos, a pessoa que já pegou Covid tem como pegar novamente? Mônica, a ciência ainda oficialmente não explica ainda não comprovou que isso pode acontecer. Mas já há alguns relatos no mundo de pessoas que pegaram 2 vezes, sim. O médico já explicou para a gente aqui que pode acontecer 2 coisas. Uma, a pessoa ser infectada por um novo vírus, ou o vírus que estava dentro da pessoa não foi totalmente combatido. Então, esse vírus retorna para deixando a pessoa doente, entendeu? Então, existem essas 2 possibilidades aí que os infectologistas estão discutindo. Regiane, para mim este ano deveria ser cancelado, as escolas voltarem no ano 2021 para fazer a série do ano 2020. Eu acredito que se demorar muito mais tempo para voltar às aulas, né, provavelmente isso deve acontecer mesmo, não tem muito jeito. Miro, também sempre companheiro, boa noite, bem-vindo. Genilza, as crianças ficam muito dispersas, não têm autonomia diante da tecnologia. Exatamente. De um lado, muitos alunos não estão acostumados, e de outro, Genilza, os professores também não estão acostumados. Muitos deles tiveram que se reinventar, tiveram que aprender, fazer cursos para poder se conectar, né? O que eu posso dizer é que depois que tudo isso passar, essas conexões aí serão muito mais rápidas, as pessoas vão estar muito mais práticas, né? E espero que usem a tecnologia para o bem, sempre. Vamos falar os números aqui, gente. Lembrando que eu fiz a entrevista com a ex-BBB Maria, que fala sobre os sintomas de Covid-19. Ela não apresentou quase nenhum sintoma, apenas coriza, tá? E ela apresentou uma dor abdominal. 15% dos pacientes têm dor abdominal, olha só, que a gente nem imagina. E ela está se recuperando bem em casa, tá? Mas a Maria, para quem não sabe, já passou por um câncer, então há uma preocupação aí importante dela se recuperar. Daniel Novelli também aqui, companheiro, obrigada. Boa noite. Fale um pouco de como está a cidade de Santo André. Já, Daniel, acompanha aí pra gente que eu peguei todos os números e a Regiane perguntou de São Bernardo. Vamos lá. O mundo está com 6.246.042 casos do novo coronavírus. Chegamos a 374.452 mortes, isso no mundo, tá? Recuperados, graças a Deus, 2.687.848 recuperados. De 6 milhões, 2 milhões mais ou menos recuperados, tá? Essa é a média. No Brasil, a gente atingiu 526.447 casos, com 211.080 recuperados. Façam a conta, 526 mil positivados e 211 mil recuperados. E, infelizmente, estamos chegando às 30 mil mortes. Hoje a gente alcançou 29.937 vítimas fatais da Covid-19. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Mike Ryan, ele disse hoje que o Brasil foi um dos países com maior aumento do número de casos de Covid-19. Ele apresentou bastante preocupação, tá? E ele afirmou que o país está entre aqueles que ainda nem chegaram no pico de transmissão. Desanimador, né? Ouvir isso. Dos 10 países que reportaram mais casos nesse período, 5 estavam nas Américas, que é o Brasil, os Estados Unidos, o Peru, o Chile e o México. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda nem alcançou o pico de casos, gente. Miro, Marcela, você está sabendo que a cientista brasileira está em Oxford, já afirmou que a AstraZeneca, um dos maiores laboratórios do mundo, estão na terceira fase da vacina para o ano que vem? Miro, confesso que não, mas eu vou investigar sobre isso. Obrigada por trazer essa informação aí. A gente sempre fala das vacinas, tem muita corrida, né, da vacina da Covid-19, tá mais concorrida do que qualquer corrida no mundo, e muito, muito legal mesmo, se realmente for isso, uma brasileira em Oxford pesquisando a vacina, maravilhoso. Se for isso, olha, Miro, sensacional, viu? A Dani, oi, Dani. Que triste tudo isso, né, Dani? Mas a Dani é uma professora que está se reinventando, aí uma professora de dança, de sapateado de Santo André, que está dando aulas também para os alunos, não parou um minuto, e isso mostra todo o amor dos docentes pelos alunos. Parabéns, parabéns a todos. Números.
Do Grande ABC. Então, São Paulo eu já falei, né, que são 111.296 casos, com 7.667 mortes. Grande ABC, vamos lá. Nós chegamos aos 7.080 casos confirmados de Covid-19, sendo 13.501 suspeitos. Quando eu digo suspeitos, são pessoas que estão aguardando os exames ainda não tem certeza se está com a Covid ou não. Portanto, se pelo menos metade desses 13 mil aí forem confirmados, eles seguem para os números ali de casos, né, confirmados de São Paulo. São Bernardo, aí para quem perguntou, São Bernardo tem 2.031 casos, sendo 210 mortos e 6.427 suspeitos, tá? Esse é São Bernardo. São Bernardo tem 366 leitos de enfermaria, estão ocupados 188. E tem 111 leitos de UTI, estão ocupados 86. Santo André, quem perguntou, quem que perguntou aí de Santo André? Vamos lá, presta atenção. São 2.093 casos confirmados, 159 mortos e 3.767 suspeitos. São Bernardo ainda lidera o número de mortes, tá? Com 210, Santo André 159 em segundo lugar. Em Santo André, gente, tem 469 pessoas internadas e 102 no Della Antônia, no hospital de campanha, com 28 no Bruno Daniel. Lembrando que Santo André ainda tem um terceiro hospital de campanha a ser lançado, caso o Bruno Daniel atinja uma capacidade grande de infectados. Santo André tem 1.130 altas hospitalares de Covid-19 e a maior concentração de casos na cidade é na Vila Guiomar, Vila Alice e Jardim Bela Vista. Lembrando que todas as prefeituras lançam os boletins aí por volta, a partir das 6 da tarde até 8 da noite, elas divulgam os boletins detalhados de cada região. Falando em Santo André, hoje a gente deu uma matéria bem interessante. Na frente do hospital de campanha montado lá no estádio Bruno Daniel, foi criada uma cabine virtual. O que é isso? Eles estão chamando de central de visita virtual. Funciona todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. A ideia é que os parentes das pessoas que estão internadas no hospital de campanha, que não têm acesso à internet, usem um tablets ali disponíveis para que eles possam falar com as pessoas internadas. Olha que interessante. Eles pensaram nessa conexão aí. São 4 cabines, cada uma com um tablet diferente, e pelo contato que é feito ali, né, no aparelho. Então, é necessário um agendamento prévio, não pode chegar lá e simplesmente tentar se conectar, tá? É necessário um agendamento, e a preferência ainda é que a família utilize o espaço por vez para evitar aglomerações, tá? Mas quem não tem condições de fazer isso de casa, quem não tem condições, quem está no Bruno Daniel, lá no hospital de campanha, os familiares têm essa opção para se conectar. Olha que interessante, como a gente vai se reinventando. Foi o Daniel que perguntou de Santo André, né, Daniel? As pessoas não obedecem, não mesmo. Olha só, o que vocês acharam dessa cabine de conexão virtual aí? O que eu posso dizer, gente, desde o início da pandemia, aí é que as cidades do Grande ABC, elas têm dado exemplo, elas têm pensado em projetos muito interessantes aí, que nem o lugar do Brasil está se vendo. Quero parabenizar os prefeitos, viu? Porque apesar de tudo, eles estão fazendo coisas bem, assim, bem práticas, bem interessantes. Eu achei bem legal. São Caetano, gente, 1.109 casos da doença, 41 mortes e 155 suspeitos. Em São Caetano, 54% dos leitos de UTI estão ocupados e tem 185 internados atualmente. Os bairros de maior contágio, Santa Maria e Santa Paula. São Caetano é um dos exemplos de testagem que a gente estava falando. Olha os números de São Caetano, que impressionante, gente. Eles testaram já pelo teste domiciliar, né, que a pessoa ligava e os alunos da USP iam lá fazer o teste, 3.042 pessoas. 816 dessas 3.042 testaram positivo. Então, são 816 pessoas que foram isoladas em casa
antes de espalharem o vírus pela cidade. Você vê como a testagem é essencial, a testagem é essencial. Thay Araújo, boa noite. Regiane Ferretti, cidades do ABC, prefeitos estão de parabéns, mas infelizmente o Dória não vi isso. Regiane, a gente já discutiu aí sobre isso, se é importante flexibilizar agora, enfim, essa coisa de injustiça, mas que os prefeitos estão fazendo, isso é inegável, né? Na questão do drive-thru em São Caetano de testagem, foram testadas 16.525 pessoas e 346 resultados positivos. Então, somando os 816 positivos com os 346 do drive-thru, mais de 1.000 pessoas aí ficaram longe das ruas sem transmitir o vírus, né? Você vê como é importante essa coisa de testagem em massa, que o Brasil está muito longe ainda, gente, infelizmente. Só testaram algumas categorias de profissionais, para o povo mesmo ainda não está disponível, tá? E a ciência diz que quanto mais testar, melhor, porque a taxa de infecção diminui, como o São Caetano está provando aí. Diadema, são 1.193 casos, com 124 mortes, e 2.374 suspeitos. Em Diadema, hoje, 63% dos leitos de UTI estão ocupados. Mauá, 400 casos, 67 mortes, 665 suspeitos. Ribeirão Pires, 182 casos, 17 mortes, 65 suspeitos. E Rio Grande, 72 casos, 8 mortes, 48 suspeitos. Deixa eu dar novamente a soma de todos esses números. Grande ABC, 7.080 casos, com 626 mortos e 13.501 suspeitos. Falei demais hoje, quase 40 minutos de live, aqui tem muito assunto aí cada vez mais, todos os dias. Deixa eu terminar de ler aqui os comentários. Leandro Santana, as creches têm programação para voltar à atividade? Que medidas de segurança estão sendo organizadas para que as condições de seus pais se tornem atividades trabalhistas com segurança e confiança? Leandro, esse é um dos X da questão aí que está se discutindo do Plano São Paulo. Até o dia 15 de junho, o Plano São Paulo vai receber essas propostas aí de todas as áreas, mas de creche, escolas, universidades, ainda não tem previsão, Leandro, de volta. O que está se discutindo são as seguranças nos trabalhos, sabe? Todo mundo tem que trabalhar de máscara dentro, como vai ser o distanciamento de um colega para o outro, se vai ter testagem em massa dentro das empresas. Hoje a gente deu uma matéria também sobre algumas empresas estão bancando essa testagem aí nos funcionários para que voltem com uma segurança maior. Lembrando, gente, que testagem também não é passaporte, não é porque você testou negativo que você está livre do vírus, não vai se infectar, não, tá? Ele pode estar numa janela de infecção que ainda não pegou o vírus, então é muito complexo esse negócio, é muito complexo. O Daniel falando aqui, embora os prefeitos tenham sido atacados pelo presidente por tomar atitudes mais eficazes que por pura teimosia do povo não consiga 50% de sucesso, mas lutarão para salvar vidas, fizeram sua parte, imagina se não tivessem feito, onde estaria esse número? Sim, Daniel, onde estaríamos se não tivessem feito hospitais de campanha, conseguido respiradores, fizeram testagem, onde nós estaríamos? Eu acho que o pensamento é por aí mesmo. Regiane, vacina da H1N1, ela dá um pouco de imunidade. Regiane, então, se vacinar contra a influenza, que a campanha já está acabando, inclusive, e teve poucos adeptos nessa última fase, que era para as crianças e pais e mães, né, lactantes e gestantes. É importante você tomar a vacina da gripe, porque além de se proteger da gripe, que gripe normal, gente, também mata, tá? Não é só Covid-19, ela te dá uma questão de segurança no sentido de, se eu tomei a vacina da gripe e ficar gripado, é porque eu devo estar com algum outro tipo de vírus, que pode ser o coronavírus. E aí acende um alerta para exame. É isso, mas ela não protege absolutamente nada da Covid-19, tá? Mas protege de outras doenças importantes aí também. Gente, obrigada pela companhia. Mais uma vez, esse vídeo vai estar disponível no nosso Instagram, site e também aqui no Facebook para você assistir e compartilhar a hora que você quiser. Se você gostou, curte aí, compartilha, fala desse boletim para as pessoas, que nossa missão aqui é tirar todas as dúvidas da forma mais direta, livre e simples possível, tá bom? E eu quero deixar aqui a minha
indignação como jornalista, mas eu também tenho opinião dessa morte, né, do norte-americano negro por um policial branco. Isso tem que acabar, na verdade já deveria ter acabado faz tempo, então a minha indignação a respeito disso também, tá bom? Boa noite, muito obrigada e até a próxima.